Boa tarde, amados. Novamente é bom estar aqui e o título que eu dei a essa mensagem que o pastor Rui pediu, que convidou-me a partilhar com os irmãos, foi esse que está aí, o poder das pequenas coisas, e a referência é Neemias, e até nisso é Neemias 1, capítulo 1 até 11, 1. Tudo tudo muito pequeno, tudo muito pequeno. Mas antes de irmos especificamente a esse texto, ah, nós vamos a alguns outros pequenos versículos que nós vamos pontilhar aqui e ali, e só depois eu vou diretamente a Neemias. Neemias vai ser só mais à frente. Mas essa questão das coisas pequenas é algo que eu quero enfatizar. A nossa igreja é também uma igreja pequena. E no dia 9 de novembro agora, há alguns domingos atrás, no domingo retrasado, nós comemoramos 13 anos, né? E na quarta-feira anterior ao aniversário da igreja, na nossa reunião de oração, que acontece lá às quartas-feiras, havia 3 pessoas presentes. 3 pessoas presentes na reunião de oração. Uma semana antes, foi no feriado do finados, aquele feriado, uma semana antes nós fizemos evangelismo, que nós sempre fazemos evangelismo nesse feriado, e nós tínhamos 6 pessoas para fazer evangelismo, sendo que dessas 6 pessoas, um era uma família com um bebê de colo e uma criança, entre os 6. Ontem nós tivemos o nosso jantar de ação de graças, uma vez por ano, quando chega nessa época de Thanksgiving, né? Nós fazemos também um jantar de ação de graças. Eu penso que tinha em torno de umas 40 pessoas, talvez. Por aí. Por aí. A hora da comida. Não, mas tinha muita gente de coração grato. Com certeza, eu não tenho dúvida, né? Mas até porque todos sabem aqui que muitas das nossas programações são dificultadas pela questão do trabalho. Muitas pessoas trabalham. Nós não somos a Espanha, que quando chega o domingo fecha tudo, né? Nós não temos esse privilégio aqui. E hoje, na nossa reunião dominical, lá no nosso culto, eu penso que nós tínhamos em torno de umas 30 pessoas ali. Ou seja, nossa igreja não é uma igreja grande, não é igreja grande. Mas eu gosto sempre de lembrar que é uma igreja bíblica, que é uma igreja batista, que é uma igreja cristã. Isso eu gosto sempre de lembrar. E se é uma igreja cristã, logo o nosso líder e fundador é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E interessante que Cristo foi um líder religioso que a gente pode dizer mais pé no chão que existiu, embora ele fosse da glória. E por que eu estou dizendo isso? Praticamente todos os chamados fundadores de grandes religiões foram homens, ou então algumas mulheres, que pensaram em números grandes, em multidões de seguidores. Alguns chegaram mesmo assim a números megalômanos mesmo, números que eles queriam que fossem alcançados ou por intenso proselitismo, ou então pela força. A gente pega o caso de Charles T. Russell, por exemplo. Charles T. Russell, ele pretendia sacudir os Estados Unidos, levantando 144 mil pessoas em pouquíssimo tempo. E para isso ele desenvolveu um método de pregação ostensiva, batendo porta a porta. E criou os Testemunhas de Jeová.
Maomé foi mais pretensioso ainda. Maomé pretendia alcançar, a princípio, todo o Médio Oriente e depois o restante do mundo, nem que fosse pela força. Nem que fosse pela força, pela espada, e ele fundou o islamismo. Outros líderes também quiseram instituir grandes religiões através da persuasão. A gente pega o caso Siddhartha. Siddhartha criou o budismo. O Kong-Fuzi criou o confucionismo. Lao Tse criou o taoísmo. Zaratustra, o zoroastrismo. O Joseph Smith criou o mormonismo. A Ellen G. White, o adventismo. E mais recentemente, um maluco aí, Ron Hubbard, criou a cientologia. Foram líderes com visões, algumas messiânicas, líderes religiosos, todos, para usar uma expressão bem popular, é aquilo que diz que pensaram grande. Todos esses homens pensaram grande. E agora nós voltamos para Jesus. Voltamos para Jesus. Primeiro porque Jesus, embora tivesse uma multidão que seguisse ele por onde fosse, hoje pela manhã eu falei justamente sobre isso na nossa pregação lá, embora ele tivesse multidões, quantos ele escolheu para andar juntamente com ele? 12. Ele escolheu 12. Segundo, porque ao invés de dizer que a mensagem pregada por ele iria aglutinar pessoas, ele disse o contrário. Veja, por exemplo, o que diz Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, os versos 51 e 53. Veja o que Jesus vai dizer. Lucas 12, 51 a 53 diz assim: Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra sua sogra. Que líder estranho! Que líder estranho! Venham para a minha religião, sabe o que vocês vão encontrar aqui? Discórdia. E quanto ao futuro? Estamos aí em Lucas, vamos voltar um pouquinho para Mateus, Mateus capítulo 24. Mateus 24, quando ele falou em termos de futuro. Mateus 24, o verso 12. Mateus 24, 12. Ele disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No futuro ele diz: olha, vocês estão vindo para uma religião onde vai ter discussão, discórdia, mas no longo prazo o amor vai esfriar. Mais à frente em Lucas, ele vai dizer, Lucas 18, no verso 8, Lucas 18:8 ele diz, acharam? Lucas 18:8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Discórdia, falta de amor,
falta de fé. E como se tudo isso não bastasse, vamos voltar lá para Mateus capítulo 7, estamos indo e voltando aqui, como se tudo isso não bastasse ainda, em Mateus capítulo 7, nos versos 13 e 14, ele vai dizer que ainda que a sua religião viesse a ser muito conhecida, ainda tem mais isso, o número de salvos vai ser pequeno. O número de salvos vai ser pequeno, comparado ao tamanho da humanidade, evidentemente, né? E Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se a gente for fazer uma análise aqui de marketing, é o pior marketing que tem. O curioso é que esta forma estranha de Jesus falar aos seus seguidores, diferentemente da forma que falaram esses outros fundadores aqui, essa forma gerou um resultado estupendo. Estupendo. As 5 maiores religiões do mundo, se nós pegarmos aqui. A 5ª maior religião do mundo é o confucionismo. Tem entre 6 a 10 milhões de seguidores. Agora, evidentemente, pelo fato de ser ali na China, isso aí acaba estatisticamente favorecendo, porque a China é um país de bilhões. Em 4º lugar, vem o budismo, com 500 milhões. O confucionismo tem hoje mais de entre 6 a 10 milhões de seguidores. Em 4º lugar, vem o budismo, e aí já tem um número bem maior, 500 milhões. E a China também tem um peso aqui, porque o budismo também lá é forte. Em 3º lugar, já entrando no número, na casa dos bilhões aí, está o hinduísmo, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. E aqui há o peso também de ser um país, que é no caso a Índia, um país também de uma população gigantesca. Em 2º lugar vem o islamismo, com 1,9 bilhões, e aí entram os árabes, entram esse estilo muito violento deles fazerem proselitismo. Mas, em 1º lugar, está o cristianismo. Mesmo com todas essas restrições, mesmo com todos esses alertas, o cristianismo está batendo os 2 bilhões e 400 milhões do mundo. Amados, Jesus, ele fez uma escolha pequena de seguidores, 12. Jesus, ele falou em divisão entre os escolhidos, ele falou em esfriamento na fé, ele falou em número reduzido de salvos, e mesmo assim, o cristianismo é a religião mais bem-sucedida de sempre. Mesmo assim. Um dia desses eu fui ao Porto com a minha esposa, nós tínhamos que fazer um procedimento no consulado. Nós fomos ao Porto e nós passamos ao lado da sede da IURD. Creio que alguns de vocês conhecem a sede da IURD. E o nosso carro demorou vários segundos para passar naquela paredona. Aquilo é gigantesco. Aquilo é gigantesco. Em frente à nossa igreja, lá, acho que 1 segundo, já passa na frente. E se for sexta-feira de madrugada, aí fração de segundo, que ali só passam loucos, né? Nossa igreja é minúscula. Ela é minúscula, mas há uma coisa que eu digo sempre aos nossos membros. Lembre-se das palavras de Jesus e não sintam inveja de templos grandes. Não sintam inveja de templos suntuosos,
de pregações que vocês veem na internet, que tem igrejas repletas. Vi uma dessas que até os responsáveis pelo louvor vieram assim, flutuando através de cabos, descendo assim. Não tenho inveja desses grandes movimentos. E sabe por quê? Eu nunca, comentei isso de manhã com a minha esposa, com a igreja lá, e citei a minha esposa, eu nunca mesmo me sinto desmotivado. Nossa igreja tem 50 lugares sentados. Raramente eles estão completos. E eu nunca me sinto desmotivado. Eu também nunca me sinto desmotivado quando nós reunimos 3 ou 4 pessoas para orarmos. Eu nunca me sinto desmotivado quando fazemos uma campanha para evangelismo e vem um grupo pequeno. Nunca. Porque sempre uma promessa de Jesus vem à minha mente. É uma promessa que está lá em Mateus 18:20, bastante conhecido, não precisa nem necessariamente abrir. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu sempre lembro isso. Todas as vezes que 2 ou mais nos reunimos, eu creio que Jesus está no nosso meio. E é o mesmo que eu sinto todas as vezes que eu venho aqui com vocês. Todas as vezes. Vocês não fazem ideia da alegria que eu tenho quando vejo, quando venho, e ao mesmo tempo eu sei que Jesus está presente entre nós aqui. Olha, às vezes a gente fala isso e a gente às vezes não dimensiona o que é isso. Parece que virou um jargão, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí estou eu. E a gente vê isso e às vezes é tão repetido que nós não nos damos conta do que representa isso. Eu fico pensando, qual seria a nossa reação se de repente viesse assistir o culto conosco aqui o senhor Montenegro? Entraria ali? Ou então, quem sabe, imagine, se soubesse a imprensa que o príncipe Carlos veio assistir o culto aqui na igreja de Moreira da Maia, vocês têm ideia do que ficaria aí na frente? E seguramente ouviríamos helicópteros aqui por cima e não sei o quê. No entanto, amados, Jesus está no nosso meio. Às vezes nós não dimensionamos isso. Às vezes não dimensionamos isso. Agora, amados, eu sinto mesmo que mais pessoas não queiram fazer parte dessa bênção. Isso é uma coisa que eu sinto. Eu sinto pelas pessoas que não vêm. Agora, observe uma coisa aqui. Jesus não limitou a presença dele a 2 ou 3 pessoas. Ele não disse, juntem-se em 2 ou 3 no máximo. Não foi isso que ele disse. O que ele fez foi garantir que mesmo que tenha 2 ou 3, ele virá para se juntar ao grupo. Por isso, quando há uma reunião de oração, quando nós nos reunimos para oração, obviamente que nós oramos em casa também, e não está errado de forma alguma, muito pelo contrário. Até preceito, entra no teu quarto, fecha e ore. Quando nós oramos sozinhos, Jesus de longe ouve, de acordo com os seus propósitos e com aquilo que for para o bom, agradável, perfeito, para a nossa alma, ele responde. Mas quando nós oramos sozinhos, de longe Jesus ouve e atende. Mas quando nós nos reunimos para orar, ele vem para junto da gente. Como que é diferente isso? E agora sim, nós vamos lá para Neemias, capítulo 1.
a partir do verso 1, e nós temos aí as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, pois, estejam atentos, pois, os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje a teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era o quê? Copeiro do rei. Um garçom. Amados, evidentemente que os irmãos e as irmãs sabem que a Bíblia está dividida em livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Uma divisão aí. Os livros poéticos, como o próprio nome diz, são aqueles livros que elevam nosso espírito, que nos inspiram. Os proféticos nos enchem de esperança. É bom imaginar o que está por vir. Agora, os livros históricos, e aqui Neemias está incluído nele, os livros históricos lançam um desafio. E o desafio é: será que é verdade tudo isso que está escrito aqui? E o restante do relato do livro de Neemias, a forma com que ele vai para Jerusalém, a forma com que ele empreende ali a reconstrução daquelas muralhas, será que é pertinente essa história? Deixe sua Bíblia aberta aí, marque esse texto de Neemias e volte um pouquinho para 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Os versos 13 e 14. 2 Reis 18, 13 e 14. Que no título aqui que nós temos é Senaqueribe
invade Judá. Diz aí, porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Vai ficar aqui uma multa para vocês aí. Essa multa vai ser de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Esse texto ele foi escrito por volta do ano 560 a.C. 2.585 anos atrás. Pouco mais de 2.500 anos. Mas sabe o que aconteceu no mês passado? Não sei se vocês acompanharam isso. No mês passado, os arqueólogos estavam fazendo as escavações nas proximidades do Monte do Templo, quando de repente encontraram um pequeno pedaço de cerâmica. Foi agora, outubro. Encontraram um pequeno pedaço de cerâmica. Tinha ali umas inscrições cuneiformes. Outra coisa, hoje há ciência para tudo. E há uma ciência que, inclusive, estuda a origem do barro, olha. Foram analisar o barro que foi feito, aquele tabletezinho ali, e eles perceberam que aquela plaquinha não era típica de Israel. Aquilo veio de fora. E veio da região da antiga Assíria. Agora, sabe o que estava escrito nesse pequeno tabletezinho? Era um recibo. Era um recibo. E esse recibo, sabe o que era? Parte de pagamento, do pagamento de 300 talentos de prata e de 30 talentos de ouro. Um recibozinho. Um registro histórico de algo que a Bíblia disse. Não é pena não ter trazido, eu tinha pensado em trazer, eu tenho em casa um pequeno pedaço de cerâmica. Eu tive a oportunidade de fazer alguma formação de arqueologia bíblica lá em Israel, e numa dessas vezes eu estava acompanhado de um irmão muito querido, que por sinal, coincidentemente, esteve aqui em Portugal semana passada. Ele é bastante conhecido na internet. Ele tem um site chamado Café Torá, chama-se Miguel Nikolaevski. Ele é bastante conhecido na internet. E eu, acompanhando ele, fui até Tel Gezer, que é um sítio arqueológico que tem em Israel. E em cima desse sítio arqueológico tem Salomão construiu um palácio para uma das suas esposas, que era, por sinal, filha de um faraó do Egito. E nessa região de Gezer, quando os judeus invadiram ali, para conquistar a terra, eles construíram uma habitação, uma civilização ali, em cima de onde se encontrava uma cidade cananita. E depois, na época um pouco mais à frente, um faraó veio, queimou aquilo tudo, destruiu aquilo tudo, e novamente foi compactado ali, e foi construído e Salomão construiu uma das suas casas ali em cima. Quando isso que vocês têm aqui, linhas aqui, quando a gente está fazendo escavação arqueológica,
analisando cada uma dessas linhas, você tem a época mais ou menos em que aquilo aconteceu. E numa das linhas que estava ali, e depois se os irmãos me lembrarem, porque minha memória não está muito boa, eu posso mandar para vocês um vídeo desse Miguel Nikolaevski falando, mostrando justamente isso. E eu estava com ele nesse dia, ele mostrando, olha aqui tem carvão, nessa faixa todinha mostra uma faixa queimada que foi compactada ali. Uma prova científica, arqueológica da veracidade de um relato bíblico. E eu então peguei, dentro desses fragmentos, peguei um pedacinho de cerâmica e tem certas coisas que nós não podemos pegar, mas um pedacinho de cerâmica não faz diferença. Eu peguei um pedacinho de cerâmica que eu posso mostrar para alguém, a pessoa fala bem assim, isso aí para mim tem valor porque eu sei, eu confio, foi eu que peguei e é uma cerâmica cananita. Aquilo foi feito pelos cananeus. Há provas científicas desses relatos todos. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu quero voltar para Neemias. Eu quero voltar para Neemias. O texto que nós lemos há pouco, aliás, desculpe, só avançando aqui. Algumas vezes, quando eu estive em Israel, algumas vezes eu gostei de visitar um pedaço da muralha que foi construída na época que foi reconstruída na época. Há lá um pedaço que foi mantido para ser uma prova viva de arqueologia. Nesse nós não temos acesso de entrar, porque senão teria pego ali também um pedacinho de... Nesse nós não podemos entrar, é cercado. Mas já estive lá algumas vezes e olhei aquela muralha onde Neemias esteve ali, junto ali com as pessoas, reconstruindo aquilo ali. Naquela época, as cidades eram cercadas por grandes muralhas. E aquilo era feito para quê? Para proteger dos inimigos. Mesmo aqui em Portugal, temos cidades que ainda são cercadas de muralhas que era para proteger dos inimigos. E se as muralhas fossem derrubadas, as cidades ficariam vulneráveis. E os inimigos poderiam entrar. E quando Neemias, então, aqui nesse início do livro de Neemias, quando Neemias soube que os muros ao redor de Jerusalém tinham ruído, estavam caídos, ele pensou, alguma coisa tem que ser feita. Eu não posso me acomodar, não posso deixar a coisa como está. Ele sabia que poderia enfrentar oposição, como de fato vai enfrentar. O restante do relato do livro de Neemias mostra como ele enfrentou oposição. Ele sabia que para reconstruir aquilo tinha que ter um trabalho muito árduo, mas ele também conhecia o Deus a quem ele servia e isso fez toda a diferença na vida dele. E com um detalhe, Neemias, ele não era da linhagem sacerdotal. Ele não era da linhagem levítica. Ou seja, ele não era nem sacerdote do templo, ele não era nem responsável pelo louvor. Outra coisa, ele também não era um pregador. Neemias não era um pregador. Ele também não foi chamado para ser um profeta. Ele era um leigo, uma pessoa comum. Ele era um judeu ali, um judeu comum. E ainda com um emprego comum. Ele era só funcionário de um rei. E para piorar a situação, nem rei de Israel era. Nem rei de Israel era. Ele era copeiro de Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. Mas foi justamente esse homem, um homem simples, mas dedicado. Foi justamente esse homem que Deus levantou para comandar a restauração das muralhas de Jerusalém.
Foi justamente esse homem que Deus levantou para a reconstrução do templo, para a restauração do culto ao Senhor na Terra Santa. Amados, nossa igreja, como eu disse, comemorou 13 anos e nós relembramos ontem, no Ação de Graças, as coisas boas que aconteceram nesta quase uma década e meia de igreja. Mas também eu falei para os nossos irmãos que momentos como esse, momentos para nós refletirmos. Será que não está na hora de nós restaurarmos algumas muralhas? E a mesma coisa que eu digo para vocês, vocês recentemente também fizeram aniversário aqui, não foi? Recentemente fizeram aniversário também. E a pergunta que eu fiz aos membros da nossa igreja é a mesma que eu faço para vocês. Será que não é época de nós restaurarmos algumas práticas do nosso templo, da mesma forma que os judeus restauraram lá? Você não tenha dúvida, amados. Eu não conheço bem o cotidiano, o dia a dia da igreja de vocês, mas eu penso que é mais ou menos a mesma coisa. Em termos de reunião de oração, em termos de evangelismo, em termos dessas atividades que nós fizemos. Olha, com 2 ou 3 pessoas, as atividades dessa igreja vai continuar. Com 2 ou 3 pessoas. E não será por mérito destas 2 ou 3 pessoas que as atividades vão continuar. As atividades vão continuar porque Jesus estará junto com essas 2 ou 3 pessoas. E Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja onde essas 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas. E Deus vai sempre trabalhar com pessoas comuns. Não pense você que, eu sou uma pessoa insignificante nessa engrenagem gigantesca que é o cristianismo. Não pense assim. Porque Deus sempre vai trabalhar com algum tipo de Neemias. Deus não levantou Neemias à toa, não. Poderia ter levantado grandes figuras da linhagem da linhagem aarônica, dos sacerdotes ali, dos levitas, poderia ter levantado, mas não, ele vai lá e pega uma pessoa simples, uma pessoa comum. E essas pessoas com que Deus trabalha serão sempre pessoas exatamente como cada um de vocês que estão aqui. Por isso, quando vocês olharem para a programação, vocês têm uma programação anual. Quando vocês olharem para a programação da vossa igreja, veja se entre as programações, entre cada coisa que está ali, dê uma olhada e veja se não há algum espaço para algum Neemias. E de repente o Neemias que está faltando ali é exatamente você. Na Pérsia, lá no reino do Artaxerxes, havia milhares de judeus exilados. Tinham sido levados para o exílio, tinha ali milhares de judeus. Mas nenhum passou para a história da mesma forma que Neemias passou. E sabe por quê? Porque Neemias, ele importou-se com as muralhas caídas, as muralhas fendidas de Jerusalém. Neemias, ele ficou incomodado que não tivesse mais sacrifícios no templo do Senhor. E Neemias importou-se em servir a Deus. E a pergunta que eu fecho essa mensagem deixando para vocês é: será que você vai se importar também? Vamos orar.